Sabia que a minha mãe ela já reclamou no primeiro vídeo que eu comecei dizendo videozinho e projetinho. Então a gente já começa esse vídeo falando videozão, mais um videozão no canal para esse projetão que vai romper barreiras. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre arroz, tipos de arrozes. Sim, arrozes existem. Então aqui a gente tem algumas amostras dos variados tipos que existem. A gente vai ensinar um pouco cozimento básico de arroz. A receita que a gente vai fazer é um arroz com cerveja preta e linguiça calabresa. Então para começar a gente vai falar dos tipos básicos de arroz que você pode encontrar por aí. A gente começa falando do arroz integral, que é um arroz que tem a maior parte do grão, não é tirado tantos nutrientes dele. Depois disso, a gente vem para o arroz parboilizado. Parboilização. Criado há séculos na Índia e no Paquistão, o arroz parboilizado é aquele que ainda em casca é submetido a um tratamento com água e calor, resultando por isso em maior facilidade no descascamento, valor nutritivo mais elevado, aumento de vitaminas, em especial as do complexo B. Pois bem, se você não entendeu nada disso, o arroz parboilizado praticamente é arroz que ele é pré-cozido para facilitar descascar ele, e depois disso ele é descascado, mas não tanto quanto o arroz branco que a maioria das donas de casas fazem por aí. Então, integral, parboilizado, que vai ter um grão um pouquinho mais duro, e o arroz branco, que é o arroz que não tem praticamente nada de nutrientes para ele ficar bem branquinho, ele é totalmente descascado. E aí a gente vai para uma outra área de tipos de arroz. Então a gente tem aqui o arroz arbóreo, que é um tipo de arroz usado para fazer risoto. Além dele nós temos, porque esse canal também é cultura, são eles: arbóreo, carnaroli, roma e vialone nano. Ou seja, você pode usar vários tipos de arroz para fazer risoto, mas entre estes que eu citei, são os que têm mais quantidade de amido. Por isso facilita na hora que você vai fazer o risoto ele ficar cremoso, com aquela consistência que a gente procura quando quer fazer um risoto. Além destes arrozes que a gente tem aqui, você vai encontrar por aí o arroz vermelho, o arroz negro, o arroz chinês, que é muito usado... É chinês? É chinês mesmo? Ou é japonês? Tu lembra? Qual que é o arroz que é usado pra fazer sushi, tipo essas coisas? Deve ser japonês. É japonês? E também tem um tipo de arroz desse grão que é tão aclamado no mundo inteiro, tão consumido, está entre os alimentos mais consumidos do mundo. A gente também tem um tipo de arroz que na verdade não é um arroz. É o único tipo de arroz que frita, que é o arroz selvagem. Você vai encontrar aí no mercado, ele é um pouquinho mais alongado que o arroz negro e é escuro também. E você pode fritar ele vira tipo uma pipoquinha, uma coisa muito saborosa. Vale a pena fazer o teste em casa. Se eu não falei algum tipo de arroz que você conhece por aí, por favor, coloca aí embaixo nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Quem sabe a gente faz uma outra receita com arroz que não é tão famoso por aí, não é mesmo? Para a receita nós vamos precisar de arroz, aqui eu estou usando parboilizado, linguiça calabresa, cebola, aqui eu cortei ela em cubinhos, a gente chama na técnica de bronoise, mas você pode cortar ela também em tiras, fica muito legal, ou em rodelas. É claro que uma cerveja preta de qualidade, por favor, não vai me colocar aqui a cerveja que você com certeza não tomaria só porque sai mais barato, tá bom? Compre uma coisa boa. Como a gente está na capital da cerveja do Brasil, é claro que aqui a gente tem uma cerveja de marca boa e que vale a pena tomar. Aliás, marcas de cerveja me patrocinem, por favor. Tô precisando organizar um churrasco por aí. Aqui eu vou colocar também uns pimentões, tem amarelo e vermelho. Esse aqui já não vai mais porque caiu, né? E sal. Então a gente vai começar cortando a linguiça calabresa. Aqui eu já tirei a casca dela, quase me cortei. Então eu vou cortar ela em finas rodelas e começar no fogo. Calabresa pra dentro. Esse barulhinho, hein? Aqui a gente vai refogar um pouco essa linguiça. Aí você pode cortar ela um pouco menor, em cubos, em tiras, como você preferir. Agora eu vou entrar com a cebola. E agora a gente vai entrar com o arroz. É muito importante essa parte da pré-fritura dele. A gente vai dar uma fritadinha quando ele começar a dar uma secada, estralar, você vai ver que o grão vai mudando um pouco de cor. Aí nesse momento a gente vai entrar com a água, certo? Tem alguns tipos de arroz também que a gente pode lavar ele, pré-lavar. Seu arroz branco, parboilizado, integral, é muito legal fazer isso antes, lavar, demolhar até ele, porque aí você tem um tempo de cocção menor e um rendimento um pouquinho maior. Entramos com o arroz.
a gente entra com a cerveja. Se necessário, a gente vai entrar com um pouco de água depois do processo. Mas então a gente vai acompanhando esse ponto do nosso arroz. E aqui a gente pode jogar um pouquinho de sal, cuida porque a linguiça ela já tem um pouquinho de sal. Deixei a panela semi-aberta, o fogo eu já baixei, para essa quantidade de líquido continuar cozinhando o meu arroz, ele não passar do ponto e também não faltar para eu não ter que acrescentar água. Então agora eu vou colocar o pimentão, não vou mexer para o meu arroz não grudar, mas aqui ele vai cozinhar o suficiente para manter a textura de crocância do pimentão e ainda assim a gente ter o sabor dele, ele não está cru. Para a gente deixar bem clara a parte do cozimento para você, vamos dar uma recapitulada. Então a gente tem que lavar o arroz, normalmente antes de fazer. A gente pode refogar a cebola primeiro, entra com o arroz, refoga também uns minutos. Ele vai começar a dar uma grudada na panela, vai mudar a cor, ficando um pouquinho mais branco, opaco. E aí então a gente entra com a água. Você pode também salgar ou nessa parte do refogado do arroz, ou no final, como você preferir. Mas lembrando, se a gente salgar no início, a gente tem o grão com um sabor um pouco melhor do que se no final. A chance do sal pegar mais é melhor no começo. O cozimento dele, a gente pode cozinhar com a panela sempre semi-aberta, de preferência, porque aí a gente consegue manter esse vapor ali dentro e não precisa ficar reabastecendo de água a cada 3, 4 minutos. E no final, quando o seu arroz estiver quase seco, a gente vai desligar o fogo e tampar ele por completo e deixar ele assim por aproximadamente uns 5 minutos. A água restante da panela vai secar, porque aí o seu arroz vai ter terminado de cozer e vai estar no ponto certo de servir. Então agora já descansou os 5 minutos que tinha que descansar, a gente vai dar uma mexida. Aqui a gente tem um arroz um pouquinho mais úmido, se você quiser pode deixar secar um pouco mais, mas esse é o ponto que eu gosto, eu prefiro. Bem misturado os pimentões, a linguiça e o arroz. Agora a gente vai para a montagem. Um pratinho, uma louça bonita para fazer aquele almoço pro seu amor. Aqui na hortinha a gente pegou umas cebolinhas frescas, muito legal isso você também tem na sua casa. Ingredientes, algumas ervas que você pode usar nos seus preparos. Então a gente vai começar colocando o arroz no prato. Uma cebolinha agora fresca, só para finalizar, trazer mais cor no prato. E agora, meu querido, é só degustar. Agora a melhor parte, pegar tudo um pouquinho do arroz, pimentão. Que delícia! A cerveja traz um leve adocicado para o arroz, traz sabor, um leve amargor bem no fundo e é o ideal a gente combinar cervejas escuras com algumas coisas mais pesadas. Então a linguiça calabresa aqui também encaixou perfeitamente, vale a pena você fazer em casa. Aliás, se você fizer em casa, me marca, coloque aqui nos comentários o que você achou da receita, o que você mudaria, como você prefere comer o seu arroz. É claro, não pode esquecer de se inscrever, ativa o sininho para ganhar as notificações aí quando o vídeo sair. E quarta-feira a gente vai ter um vídeo excepcional, uma receita muito tradicional. E fica ligadinho nas próximas novidades aí. Ah não, ligadinho, minha mãe já vai brigar comigo. Ligado! Atitude. E fica ligado também nas próximas novidades, me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui agora, a gente vai colocar na edição, o meu Insta, o meu Twitter, segue lá. O que você fizer, por favor me marque e vamos trocar um papo aí sobre a culinária. Tá, agora deixa eu ver essa coisa. Mais salgado? Não pegou aquela vez. Nossa, foi salgado já. Elogio me faz um monte. Eu gosto de sal. Essa parte coloca só música, não fala a gente falando. Não fala a gente falando, eu acho, não coloca a gente falando. A galera um pouco esfomeada, né? Uma hora aí esperando pra gravar. Espera.